O Ulisses deve estar muito orgulhoso de ler Unicórnio, né? Brinques, ele deve estar desesperado. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e começa agora o 7º e penúltimo episódio do podcast oficial de Todos Nós, série original da HBO. Sempre ao meu lado nessa aventura, a querida jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, desgraça. Olá, desgraça. E enriquecendo ainda mais a conversa, nossos super convidados que assinam a direção e roteiro de uma trama delicada, divertida e contundente. Comigo, a diretora-geral, Vera Egito. Olá, Vera. Oi, Vini. Também comigo, o diretor e roteirista, Daniel Ribeiro. Olá, Dani. Olá. E uma das colaboradoras de roteiro da série, Alice Marconi. Olá, Alice. Desculpa, gente. Oi, gente. Mas foi maravilhosa. Saudações de Alice. Depois a gente vai fazer uma antologia das saudações de Alice, que são maravilhosas. E nesse podcast a gente explora cada um dos episódios da série e o adultecer de Rafa, Vini e Maia, 3 amigos se ajudando a existir e a resistir na metrópole. Eu acho que resistir é uma palavra forte para esse episódio, um episódio difícil. Se você está nos ouvindo logo após assistir o episódio, você sabe que o episódio terminou de uma maneira bombástica. Se você ainda não viu o episódio, a gente sempre lembra que você pode ver antes de nos ouvir, mas a gente vai segurar para falar disso mais pro final. Mas a gente queria ir por ordem cronológica, porque Rafa começou a ter mais demanda no trabalho, mas Maia já sofre tem um episódio ali de racismo, né, numa entrevista de emprego, que não é um racismo aberto, escancarado, declarado, mas que... É um racismo bem brasileiro, né? Exatamente, que as pessoas dizem que não exatamente. existe, mas ele existe. É bem claro para quem sofre, principalmente. E sobre essa cena da Maia, temos aí um sobe som. Vamos ouvir. Então, eu fiquei muito feliz com o e-mail que você me mandou. Você disse que gostou bastante do meu currículo, eu fiquei bem feliz. Pois é. Se quiser, eu posso te falar, então, um pouco das minhas ideias, das coisas que eu tenho desenvolvido, para além do que já estava ali no currículo. Então, Maia, o seu currículo até é bem interessante. Mas, infelizmente, a vaga já está ocupada. É que pelo e-mail que você me mandou, eu tinha entendido... Foi um engano, mas não se preocupa, vai ficar no nosso banco de dados para uma oportunidade futura. Eu vou falar pra Alice aqui, quem nunca, né? É muito louco porque às vezes a gente lê as coisas, a gente assiste as coisas, a gente passa por aquela dor de novo e a gente vai... Eu não sei, eu acho que vai ficando mais triste quando a gente assiste e quando a gente vê isso no outro, mesmo que a gente passe por isso quase todo dia. Eu queria saber, se você já contou muito da tua história, mas o que inspirou essa cena em particular, se teve alguma inspiração e como foi escrever esse desdobramento da Maia aqui. Eu acho que essa cena e essa experiência vem muito da Thaís, né, da Barbie, que coloca isso com muita experiência própria. Eu também... Só lembrando que a Thaís Barbie é uma outra das colaboradora. que estava na sala de roteiro com vocês. É uma mulher negra. Inclusive, estou aqui por ela, que me indicou para esse trabalho. Perfeito. Agradeço. Eu sempre sinto o racismo de um jeito muito específico, geralmente, com raras exceções. Essa aqui é uma delas e a nossa sala na Todes é outra, que eu sou a única pessoa negra dos espaços que eu frequento. Por alguma razão, acho que tem a ver, sim, também com esse fato de eu trazer sempre esse lugar, né, de entender e de pensar, sim, sobre a minha passabilidade nos espaços, né, da minha mestiçagem, do fato de eu não ser tão retinta, enfim. Permitir que eu acesse determinados espaços onde a negritude é mais fortemente barrada. E aí é isso, eu me vejo na faculdade, na sala, no grupo de pesquisa, enfim, no trabalho, nas salas de roteiro, nos sets de filmagem, né? Geralmente eu me vejo nesse lugar, eu sou a única pessoa negra aqui. Então, essa cena, né, é um pouco sobre o impedimento
do acesso das pessoas negras qualificadas a esses espaços, né? Não se abre novas portas, não se procura novas pessoas. Então, uma coisa que eu acho muito importante se fazer, a gente, enquanto grupo, assim, é nos indicar. Eu acho que você tá certa. Eu acho que no caso, tem tanta coisa, e a gente poderia fazer um podcast de 10 episódios só sobre isso, porque a gente vai vendo, por exemplo, ela é muito qualificada, ela não fica com a vaga, as pessoas não dão resposta, ela fica com aquela sensação de como eu vou provar que não há como, a maioria das vezes a gente não tem como provar isso, e isso cria também na pessoa que está ali, que vai buscar essa oportunidade, outras barreiras. Por exemplo, ela chegou ali e foi negada. Na cabeça dela, eu não vou nem procurar outras oportunidades, porque aquilo vira uma questão psicológica, um peso psicológico tão grande que Sina, né? impossibilita. Vira uma sina, né? E eu falo disso porque ao longo da minha carreira, fiquei muito traumatizada com várias questões, que você começa a falar e você é tolhido, e você vai percebendo essas barreiras, você não tem como provar que você está sofrendo essas barreiras e você fica naquela. E as pessoas chegam para falar para você, não, isso não foi racista. Será que não foi por conta disso? Será que não foi por conta daquilo? Será que a vaga não foi preenchida mesmo? Sempre tem alguém para falar, né? E a gente fica nessa que é uma voz que a gente não consegue estar calada, assim, né? E acho que tem muito isso, né? Acho que o racismo só não é velado no Brasil quando é a polícia, né? Mas a grande maioria das experiências que eu tive, que eu leio como racismo, vem nesse lugar, né? Enfim, não sei, é muito... Eu nem consigo falar direito sobre esse assunto, gente. É tanta... É muita dor, né? Mas eu acho que mais do que dor... Pra mim, é um vazio, assim, de palavra. Eu passei por violências diferentes de racismo do que de alguém mais retinto, do que de alguém que viveu exclusões do mercado, sociais e afetivas e muito mais intensas do que eu. Tipo, eu nunca fui parada pela polícia. Eu nunca entrei numa loja e um cara veio atrás de mim ver se eu tava querendo roubar. Isso é uma experiência que eu ouço constantemente de outras mulheres negras. A cena foi construída pensando justamente nessa coisa velada, em como nós da branquitude muitas vezes pensamos no racismo de uma maneira muito óbvia, muito escancarada, até para se excluir, né? Para dizer, nossa, eu nunca faria isso. Então, foi muito proposital construir algo que não é tão óbvio, mas que é muito óbvio para quem vive, para quem sofre. E a Barbie foi essencial, lógico, é uma experiência que veio muito dela, assim, de uma vivência real. E eu acho que, para mim, como roteirista, é muito importante colocar aqui que muitas vezes, ultimamente, né, a gente tem, ainda bem, falado sobre representatividade nos projetos, sobre ter salas de roteiro diversas, mas, infelizmente, muitas vezes isso vem por parte dos meus irmãos de branquitude, num lugar assim de cota, de cumprir a cota. Tem que botar essa pessoa aqui, senão vão reclamar comigo. E é um jeito muito idiota de pensar, porque, na verdade, trazer essa diversidade para a sala é bom para o projeto. Essa cena, ela jamais seria tão interessante e profunda se não houvesse a criação ali, uma mulher negra criando essa cena. Ela não seria, a gente não chegaria nesse lugar. Então, quando você traz pessoas, traz diversidade para sua sala, não é para ser bonzinho, é para o projeto ficar melhor. Então, assim, falando bem capricornianamente, nos contratem porque isso dá dinheiro. Temos um sobe som aqui de mais uma situação envolvendo Vini e Ulisses. Vamos ouvir. Quanto que é o curso? 1.500 por mês. Eu pago. Sério? Claro. Eu pago e você convence a Rafaela a voltar para Botucatu. Vamos falar do Ulisses. Ele tem amor por Rafa, quer manter ele longe dos perigos, mas tem um ranço patriarcal de mexer os pauzinhos por debaixo dos panos, né, nessa proposta indecente que ele faz pro Vini. Então, a gente já falou aqui em episódios anteriores que tem um cuidado muito grande de que os personagens não têm mesmo os antagonismos não têm uma vilania, mas esse talvez, eu queria saber se vocês concordam, seja o pior gesto, o gesto mais eticamente questionável de Ulisses durante toda a trajetória, né? É que acho que o Ulisses nem vê como
um dilema moral ali. Para ele é proteção. Ele acha que Rafa já teve o tempo na cidade, já teve... E tá na hora de voltar, assim, sabe? Não tem muito... Acho que não tem não tem empatia, não tem um olhar... Um pragmatismo, assim. Eu acho que Vini tem uma carência de pai muito grande. Então, apesar de ser realmente bem questionável esse acordo que ele faz, ele conclui com uma certa admiração pelo tio. Porque, por mais contraditório que seja, talvez, no fundo, ele tem um desejo ali por esse pai super protetor, esse pai que fizesse tudo por ele, que ele não tem. Acho que tem todos esses sentimentos ali cruzados, assim. E talvez Vini também tenha medo por Rafa em algum grau também, apesar de tentar justificar, falar, mas Rafa, sabe, é teimoso, mas talvez acredite, fala assim, realmente, tá aqui, sei lá, talvez seja melhor voltar, não sei. Vini é complexo. Tem muita contradição neles, né? Eles são muito impulsivos, muito imaturos, né? Em muitos momentos. Claro, tem a ver também com a juventude, mas tem isso, né? As qualidades ficam muito eclipsadas. De repente tem momentos meio de muita inteligência, muita esperteza e momentos de péssimas decisões, né? Assim, tipo, e decisões questionáveis. E o tempo inteiro... É muito bonito que as coisas avancem, assim, nesses solavancos. É que eu acho que a comédia de anti-herói, ela conta com isso, né? E é uma briga. Aí eu vou fazer uma autopromoção aqui. Quantas vezes eu dou bronca na sala de roteiro, porque eu vejo que a argumentação tá indo para mas eu não quero que ela seja chata, mas eu não quero que ele seja assim, mas assim ele tá sendo muito chato. Quantas vezes eu já briguei na sala de roteiro por causa disso e eu pergunto por quê? E daí? Qual o problema dele ser chato? E qual é o problema dela estar errada? A gente tem que estar certa? Começa a pegar amor pelos personagens e não acha que eles não podem ser falíveis. E aí perde a graça, né? Tem que ser contraditório, tem que ser estranho. E essa foi uma bronca que eu levei num roteiro anos atrás de um longa, que eu fiz uma leitura. E aí eu vi exatamente isso. Essa personagem, ela é muito chata, ela é muito boazinha. Quem que se interessa muito nessa sem pessoa? defeito, sim. Eu falei, verdade. Vamos deixar o povo meio ruim. E entra nesse lugar também que o Ulisses levanta, né? Que é o mundo corporativo. E Vini tá entrando nesse mundo corporativo. Tem também esse lugar do... O ganha-ganha. O ganha-ganha, que é tipo, ok, então deixa de ser ator, que abraça a árvore, que vai ser tudo maravilhoso, e vem aqui pro... Tem algo que você tem que pagar por isso, né? Sim. Você vai ganhar essa grana para poder fazer o que você quer, mas tem... Pra ter a chance de poder começar a dizer o sim que ele quer. A gente tava falando muito dos nãos que ele precisou dizer para achar qual é o sim, e talvez ele tá tendo um vislumbre de qual sim ele quer, né? E o Ulisses está sendo bem abusivo também, manipulador, né? Tá pegando uma necessidade ali, uma carência, uma vulnerabilidade do Vini pra se aproveitar, colocar o desejo dele, né? Claro. Um negociador, né? Um negociador pragmático com coisas mas com uma pessoa que tá em muito outro patamar, né? Total. Então, seguindo adiante, depois temos uma festa, assim, onde enquanto finalmente Maia vai ter seu primeiro date com Antônio, Rafa e Vini vão extravasar numa festa, e é sobre isso o nosso Sobe Som. Vini, você tá gelado. Desgraça, tô muito louco. Ele deu uma exagerada. Eu não vou dormir nunca mais. Tá, gente, vamos comer? Bora. Vamos, quem? Queria saber, antes da gente passar pro quão difícil é essa última cena, como é que é gravar uma outra cena dessa de balada, com todas essas informações, todas essas pessoas ali, dirigir essas duas cenas, pro Dani e pra Vera? E também falar um pouco, acho que isso é um bom momento, né, já que são cenas sensorialmente super bonitas e visualmente muito bem acabadas também, falar desses dois aspectos, tanto da direção de arte quanto da direção de fotografia. Gente, temos imagem. Que falar de Camila Cornelsen, super. diretora de fotografia, e Marcelo Scanhuela, diretor de arte, uma dupla dinâmica, maravilhosos. A Camila é uma mulher fotógrafa que tem um olhar muito pop, muito atual, tem uma noção rara de estética que
que mescla o que é crível, o que é real, o que é do dia a dia, com uma coisa super conceitual também. E eu acho que o Marcelo também trouxe isso para a série, né? O estúdio de tatuagem é tipo a menina dos olhos do Marcelo. Essa festa eletrônica, sei lá, que eles vão... Também foi um cenário que quando eu cheguei no set, eu fiquei muito encantada, porque o Marcelo construiu umas camadas de um tule neon que, se você olhasse fora da câmera, não fazia sentido muito aquilo, assim, era isso, eram umas camadas, uns patamares, assim, translúcidos, e quando você olha na câmera, aquilo cria uma sensação, uma textura que é muito maravilhosa. Então, eu acho que os dois conseguiram criar ambientes que são muito imagéticos, que servem ao audiovisual, são pensados para o audiovisual, mas mantendo a sensação de cotidiano, de realidade, que a série exige, né? Porque é uma série de pessoas interagindo com a cidade. Eu fiquei muito encantada por todos os sets do Marcelo e da Camila. Esse, em especial, brilha mesmo, assim. Figurino também da Aline Canella, que é um figurino que também cria essa coisa super contemporânea, né? Assim, são looks que você vê na cidade de São Paulo, mas que, ao mesmo tempo, ela conseguiu criar uma personalidade única ali para cada um, né? Assim, o estilo de Maia é um estilo que você identifica, Vini, Rafa, assim... Eu acho que se você entrasse naquele apartamento, você saberia exatamente... No armário, na máquina de lavar, você saberia exatamente de quem que é cada roupa. E já que estamos assim, não vamos deixar de fora Ebony, que é a nossa maquiadora, que também é assim, talentosíssima. Eu acho que a Ebony também capta isso de fazer uma maquiagem que parece que é ultra profissional, mas que, ao mesmo tempo, a pessoa poderia ter feito. É super difícil chegar nesse lugar, assim. Eu acho que a Ebony também criou ali cada personagem com a sua especificidade, mas muito, muito crível. Maia tem uma coisinha no olho, uma corzinha especial que Maia sempre usa. Rafa não usa nada. X e Juno variam. Então, acho que a Ebony também foi criando esse universo de um jeito muito delicado. Assim, eu acho que a trupe toda é muito, muito fera. Essa cena da festa ali tem uma coisa que é legal, que muda um pouquinho, é que a câmera tava na mão, né? Geralmente a câmera tá mais parada ao longo dos episódios. Então também tem isso, assim, naquela cena, além de tudo, acho que foi uma cena muito divertida de filmar. Tava muito... Tinha uma energia boa. A gente vê Vini diferente ali também. Vini tava ali de um jeito que a gente não viu até então, sim, né? Livre, tipo... Aí ele dizendo sim para tudo. Exatamente. Então foi uma cena muito gostosa de dirigir, assim. E acho que tinha essa... Até isso, a câmera tava mais solta também, então a gente explorava mais aquele lugar, aquele espaço. Foi muito gostoso isso. Bom, festa falada, agora a gente tem que entrar no momento mais crucial, mais dramático, mais trágico desse episódio, e é sobre ele o nosso próximo Sobe Som. Aí, seu sapatão escrota. O que você quer? Você quer ser homem, é? Vem brigar que nem homem, então. Rafa, não! Vamos embora, Rafa! Para! Sai! Bom, tá difícil falar depois, mas me parece que o tempo inteiro tem um equilíbrio entre os gêneros muito lapidar, né? Na série, que o tempo inteiro já se pode dizer uma comédia dramática, porque certamente já flerta já transita com muita fluidez entre esses dois gêneros. É complicado, porque a gente teve esse debate, né? Se essa cena, se existia esse tipo de violência ou não na série, né? Porque faz uma curva radical, né? De onde a gente tá vindo. Exatamente, é quase meio como continuar falando depois de uma coisa dessa magnitude. Né? Mas a gente achava importante, assim, ainda mais enquanto a gente estava escrevendo, né? Foram 3 anos escrevendo, o Brasil foi ficando mais violento ainda, não que em algum momento a gente tenha tido paz plena. Acho que a violência foi sendo legitimada, né? Então, foi ficando enquanto a gente estava ali escrevendo, foi ficando cada vez mais claro que tinha que ter uma cena dessas. A gente, enfim, vê todo dia nas redes sociais, amigos, gente próxima que apanha gratuitamente, coisas muito parecidas com o que acontece com os 3 ali. E então foi isso. Então a gente falou, vamos colocar. Acho que é importante debater esse tema. Foi um dilema, porque eu acho que ver um corpo trans sendo agredido
no audiovisual, existe esse debate, né? Assim, claro que é uma denúncia, ao mesmo tempo é perpetuar uma imagem que a gente não quer, nem na vida, nem no audiovisual, nem em lugar nenhum. Então, a gente fica com esse dilema de, mas espera, também abordar esse universo e dizer que tudo é festa, isso é possível, isso é válido também, assim, isso é responsável. Acho que a gente passa por todos esses dilemas e acho que esse episódio específico, a ideia era que viesse do nada, né? Então, num momento de alegria, de festa, de diversão, pá, vem aquela agressão e te derruba, porque é como né? Você está vivendo a sua vida com seus amigos, numa boa, sem agredir ninguém, e o negócio vem com tudo. Inclusive, era um medo nosso também que parecesse que era uma espécie de punição. Pô, no momento que eles estão se divertindo, eles são agredidos. E aí, enfim, fica esse debate aberto. Quando eu reassisto o episódio, eu sinto que é gratuito, porque sempre será, né? Existe um personagem ali que está ferido e ele vomita em Rafa toda essa violência dele. E acho que é impossível não falar disso. Infelizmente. Espero que a gente um dia possa tocar nessas existências sem passar por isso, assim. E é muito rápido, né? A cena é muito rápida. Quando a gente tava filmando, foi uma diária inteira filmando essa cena. E, enfim, longa, tal, tipo, de todos os ângulos, acontecendo pesado, né? Os três caídos no chão, é super pesado. Maquiagem, assim, né? De efeitos. E aí quando você vai ver a cena editada, é isso, é tipo, é muito rápido. E aí você tem a noção de como é rápido esse tipo de coisa. Você tá ali andando na rua, de repente, você levou uma porrada e não sabe por quê. Muitas vezes a agressão que você vê no jornal, né? Quando você vê uma pessoa sendo agredida, ou uma pessoa... né, a Dandara sendo espancada, aquela cena que eu acho que vai me desesperar e partir meu coração para sempre. Acho que a maioria da sociedade vê como um outro, né? É o outro, não sou eu. É esse outro meio exótico, meio que eu ouvi falar, meio que eu vi no... E quando você constrói uma dramaturgia, essa pessoa vira uma pessoa que você já conhece há 7 episódios, que você já ama, você sabe quem é. É um ser humano, tem história, tem 1000 questões, né? E eu acho que também a cena traz isso, né? Agora que eu sei quem é quem, agora que eu tô envolvido com essas pessoas, talvez agora pessoas que são insensíveis às agressões transfóbicas, tomara que entendam que é isso, não é um corpo que foi como se isso não fosse nada, como se isso fosse um outro, um extraterrestre que não tem a ver comigo. É uma pessoa que tem laços afetivos, desejos, sonhos, medos, como você. Exatamente, como você. Perfeito. Bom, assim encerramos o nosso 7º e penúltimo episódio. E só para dar um spoiler, um pequeno spoiler... Bom, vamos ter que lidar com as consequências de todo esse episódio trágico, terrível. E para além disso, o Vini encara as consequências do seu descuido na balada, porque ainda teve isso, né? A Maia se prepara para dar a volta por cima e Rafa toma uma decisão que surpreende a todos. Nada mais será dito, porque temos um 8º episódio pela frente, então queria agradecer muito Vera, Dani, Alice. Muito obrigado. Obrigada. E muito obrigado, Camila, minha parceira. Te amo, desgraça. Te amo, desgraça. Eu sou Vinícius Calderoni e estarei aqui pro último episódio do podcast oficial de Todos Nós. Lembrando, depois de assistir ao episódio da série, você encontra nosso podcast nas principais plataformas digitais. Não dá pra perder. Até lá.